A graça e a paz do nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Primeiramente eu quero agradecer por esse momento de estar compartilhando com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre esse momento tão especial, não somente para a igreja, mas para todos. Todos que possam ver o valor real da ressurreição do nosso Jesus Cristo, uma semana de Páscoa, a qual todo mundo passou, e agora chega esse momento de ver novamente o Senhor Jesus Cristo vivo. E antes disso eu quero trazer para vocês um pouco a memória de vocês sobre a Páscoa, como que foi lá no Egito, a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa. Deus pede para Moisés juntar o povo, um povo que estava por 430 anos no cativeiro, vivendo uma vida de escravidão na mão do faraó. E chegou o momento deles serem libertos. E Deus manda Moisés preparar um cordeiro, que todas as famílias ali preparassem um cordeiro, e esse cordeiro ia ser imolado, ia ser preparado, e ser oferecido como sacrifício para Deus, e toda a família ia compartilhar. Só que esse cordeiro tinha que tirar todo o sangue, e esse sangue seria então passado sobre os umbrais das portas, como símbolo de proteção, porque Deus ia enviar o anjo da morte, o anjo do Senhor, e ia trazer ao povo do faraó, ao Egito, a última praga, a praga dos primogênitos, quando que ali ia haver morte, e na casa que tinha a marca do sangue desse cordeiro que foi imolado, que foi preparado, o anjo passaria direto, e essa casa e essa família estaria salva, E é uma passagem muito bem conhecida, por isso que a palavra Páscoa é a passagem, é um momento único. E quando nós falamos do cordeiro, quando nós falamos do sangue desse cordeiro, nós estamos falando do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Quando João Batista olhou para ele ali, que estava vindo para ser batizado por João, e o João falou assim: eis é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Logo ali João já reconheceu que Jesus Cristo seria o Cordeiro Pascual, que vinha tirar o pecado de todo mundo. E quando nós estamos falando da semana da Páscoa, os preparativos para a Páscoa, o preparativo do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo estava ali com os seus discípulos, naquela semana, fazendo a ceia, a última ceia. E naquela ceia ele falou de vários assuntos, sobre os assuntos da sua ida, da vinda do Espírito Santo, sobre todos aqueles que nele acreditou, na vida dos apóstolos. Falou sobre vários aspectos, de como que nós deveríamos se comportar como um servo, um seguidor dele. Ali ele ensinou também sobre a humildade, quando ele chegou a lavar os pés dos discípulos. Pedro não queria que fosse lavado, mas ele falou que aquele que não deixaria ser lavado os pés,
não era digno de ser servo dele, porque ele seria o exemplo. E logo quando eles compartilharam a ceia, eles saíram, e sempre ele, no momento de oração, ele vai para o jardim do Getsemane, e ali ele fica orando a Deus. Os demais discípulos, uns pelo cansaço, pelas caminhadas que eles deram até chegar em Jerusalém, a gente estava cansado e muitos dormiram. E em seguida chegaram os soldados para prender o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi entregue por um dos seus próprios seguidores. Até aí todo mundo sabe desse seguidor. Só que ele conhecia tudo. Ele é o Deus onisciente, onipresente. Então ele já sabia o que estava acontecendo. E quando os soldados levam ele para um julgamento, aí ele passa pela mão dos sacerdotes, ele é esbofeteado na cara, ele passa por um processo de humilhação. Aí depois ele é entregue na mão do imperador. O imperador também ele faz coisas que prejudicava a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, e ao ponto dele ser levado à frente do povo, e ali o povo ia decidir quem seria morto, levado para a cruz. E do lado dele estava Barrabás, e o povo então escolhe o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que eles não sabiam o que estavam fazendo. No mundo espiritual, Deus tinha enviado o Cordeiro de Deus para o povo. No mundo espiritual, toda aquela sentença, todo aquele trajeto que Jesus Cristo passou até chegar na cruz, onde o povo preferiu escolher ele para ser levado à morte, já era um plano de Deus ali, porque ele era o único sacrifício perfeito, um sacrifício que ia ser bem recebido por Deus. Então até aí todo mundo sabe do processo da cruz. Ele foi humilhado, foi ultrajado, ele não abriu a boca para nada, como ficou mudo ali, ele vendo tudo, e vendo todos, ao ponto de perdoar todos, porque ninguém sabia o que estava fazendo na verdade. E naquela cruz, enquanto ainda não tivesse uma gota de sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo, ainda ele tinha vida. Então tinha que sair todo aquele sofrimento, aquelas gotas de sangue que muitos confundiam como suor, e era derramado na terra, até um ponto dele falar que está consumado. Aí então, ele como Cordeiro de Deus, ele foi aceito pelo Pai, e a remissão dos pecados do povo, daqueles que iam crer nele, estavam perdoados. Daquele momento em diante não precisaria mais de sacrifícios de animais, Jesus Cristo se ofereceu como esse sacrifício único, e todos, ao ver ele morto naquela cruz, voltam para suas casas. Outros com medo se escondem, porque se mataram Jesus Cristo, que curava, que trazia vida, trazia o alimento para o próximo, que amava o próximo. Imagine para aqueles que eram seguidores deles. E todos então voltam para suas casas. Ele é colocado no sepulcro e passa o sábado de descanso, o último dia da semana, sábado.
Para os judeus era o dia sagrado, o dia separado, um dia santo. E ali ele é colocado. E logo no domingo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro. Como está escrito ali no capítulo de João, capítulo 20, do 1 até o 18, faz essa narrativa, de como que Maria chegou ali até o sepulcro. Ela chega ao sepulcro e não vê ele, vê o sepulcro aberto, e ela então começa a chorar, ao ponto de dois que estavam ali no jardim perguntam para ela por que ela estava tanto chorando, e ela fala que queria saber onde que colocaram o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme está escrito lá em João, a palavra de Deus, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia as Escrituras que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de brancos, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhes: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ele, cuidando-se que ela, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levasse, diga-me onde o pusesse, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor Jesus e que ele lhe disseram isto. Aqui o texto está falando da ressurreição do nosso Senhor, onde ele aparece para Maria e depois ele manda Maria avisar os discípulos, que logo ele encontraria com eles. Mas só que quando nós falamos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma coisa muito levada a sério, no meio da igreja.
onde que nós possamos parar para pensar, parar para refletir, né? Se realmente nós como cristãos, né, como servos de Deus, como seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos fazendo as coisas certas, porque Ele não ia vir deixar toda a sua majestade, Ele não ia vir dos altos, morrer numa cruz e depois Ele acontece a ressurreição e nada acontece, o coração do homem não se move para isso. Então, quando se fala da ressurreição, é uma coisa muito dura para nós, porque enquanto nós falamos da cruz, a cruz ela é a salvação. Jesus Cristo ele salva todos dos pecados, ao morrer naquela cruz, ele está tirando a chave do inferno e da morte, Então, Satanás, não tem mais domínio sobre a morte do homem, Então, mesmo que o homem morra, Jesus Cristo tendo a chave do inferno e da morte, o homem ainda tem uma opção de ir para o céu. E para os judeus naquele momento, quando se fala de ressurreição, é uma coisa agravante, é uma coisa levada a séria, porque no grupo dos judeus ali, naquele meio, tinha aqueles que acreditavam e tinha aqueles que não acreditavam. Então, quando chegou nos ouvidos deles que Jesus Cristo ressuscitou, como que esse grupo ia reagir? Como que aquele outro grupo que não acredita ia reagir? Certa vez, quando o Senhor Jesus Cristo foi lá visitar Marta e Maria, quando Lázaro faleceu, e Marta pergunta para o Senhor Jesus Cristo que se ele estivesse ali, o irmão dela não tinha morrido, e ele falou assim: Marta, se você crer, você verás a glória de Deus, Ele vai ressuscitar. Aí Marta falou assim: mas eu creio na ressurreição no último dia. Então Marta era um daqueles grupos que acreditava na ressurreição dos últimos dias, ao ponto do Senhor Jesus falar assim: Ele é a ressurreição, Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aí, quando chega no ouvido daqueles que crê na ressurreição, Ele é a vida eterna. Ele é o caminho para a vida eterna. E então, quando se fala de ressurreição, nós temos que parar para pensar, como que nós estamos agindo, como que nós estamos fazendo com aquilo que nós descer mais águas. Hoje eu já participo da igreja, hoje eu sou batizado, vou aos cultos, faço a minha parte. Aí quando se trata de ressurreição, para muitos não passa de um domingo de ovo de Páscoa. Assim, lá para frente eu quero depois falar um pouquinho sobre isso. E quando na cruz ali, o Senhor Jesus Cristo ele morre, Satanás ele é derrotado naquele momento, porque o Senhor ele vai ao cativo, tira todos ali daquele sofrimento da morte. Onde muitos falam que é o seio de Abraão, Então ele vai e resgata que eles estavam lá cativos. Então agora nem o inferno nem a morte tem mais o poder de tragar a vida das pessoas, mesmo mortos.
Então a ressurreição de Cristo veio para isso, para mostrar que aqueles que morreram, crendo, aqueles que foram justos, aqueles que batalharam pela fé, desde ali dos primeiros, até naquele momento onde que ele ressurge, é uma garantia. Quando Maria Madalena olha para o Senhor Jesus e vê ele perfeito, em carne, embora que estava com as marcas das feridas da cruz, mas ele estava perfeito. E isso era um sinal para todos. Eu fico imaginando o momento dos discípulos, ficaram maravilhados, mesmo que Tomé ainda tinha dúvida, não acreditando que Jesus ressuscitou. Muitos ficaram maravilhados, e na ressurreição fala que a partir de agora aqueles que, mesmo que morra, mesmo que passa por tribulações, por perseguições, mesmo que venha a chegar à última etapa, que é a morte, tem a garantia de ir para os céus, para a morada onde que Deus um dia falou que ia preparar para cada um daqueles que seguiam ele. Então, e nessa ressurreição, eu quero deixar um pouco bem claro para vocês que todos, como ele ressuscitou, ele era a primícia da ressurreição ali. Sabemos que muitos atrás, o profeta Eliseu, o profeta Elias, Lázaro também, sabemos que muitos foram ressuscitados, mas só que eles voltaram a morrer. Aquele jovem lá do profeta Eliseu trouxe a vida, o profeta Elias também trouxe a vida daquele menino, Jairo ali também, e Lázaro, eles voltaram na casa de Jairo, onde estava a morte, voltou a ter vida, só que voltou, a viúva de Naim também ali, o menino voltou, só que eles voltaram a morrer por velhice ou por outras coisas, Só que agora com Jesus não, é diferente. Ele é o primeiro, que ressuscita, e que tem a vida eterna. E todos vão comparecer perante Ele e perante Deus. Todos. Independente ou não se crê em Jesus, se não crê em Jesus, todos os homens vão comparecer diante dele. E ali que vai estar a decisão. Qual o destino que o homem vai ser tomado. Então a ressurreição é uma coisa muito levada a sério, onde que muitos não dão a mínima. Acho que muitos de nós não chega a pensar nessa seriedade que é a ressurreição, de que um dia todos nós vamos prestar contas diante dele. Todos que já morreram antes, os que vão morrer hoje ou amanhã, vão prestar conta diante dele. Como eu falei, independente ou não se de religião ou não, todos vão prestar contas. Em Apocalipse deixa bem claro, sobre a separação. De um vai para um canto, o outro vai para outro canto. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, ele diz que dois vai estar dormindo, um fica, o outro vai. No campo, dois está trabalhando, um fica, o outro vai. Então, esse é
sobre a importância dessa ressurreição. E quando chega ali, no caso, todos vão passar pela morte, que não tem como escapar, dessa morte física. Todos nós vamos passar por essa morte física, só que a pior morte que vai ter é a morte espiritual, onde que nós podemos ter a vida eterna com Deus e ter uma vida em sofrimento sem Deus, onde que os bichos vão ali ficar corroendo, onde que o sofrimento vai ser eterno. Então, quando se trata de ressurreição, é uma coisa muito levada a sério, e precisamos parar para pensar, o que nós estamos fazendo. E os apóstolos, quando eles saíram a pregar afora, o tema central das mensagens da cruz era a ressurreição. O tema central da cruz era a ressurreição. Então eles saíam divulgando que aquele que um dia vem na terra, fez milagres, fez prodígios, fez muitas coisas acontecer, foi entregue na cruz, morreu pelos nossos pecados, ressurgiu entre os mortos. Essa era a mensagem. Se os judeus, sendo um povo que lá atrás foi um povo resgatado por Deus, foi um povo abraçado por Deus, muito dentro deles não acreditavam, como que os gentios, outras nações iam acreditar? Então os discípulos saíram afora, e os apóstolos foram, com um tema central, era a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje na igreja o tema central tem que ser a ressurreição. Hoje eu sou salvo, mas o que eu faço com a minha salvação? Lembra quando Jesus falou para aqueles que, mas eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu profetizei, eu impus as mãos sobre os enfermos foram curados. Senhor Jesus, você, tudo isso foi em meu nome, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então, porque os nossos atos que vai dizer quem nós somos, quando nós possamos conhecer o verdadeiro significado, a importância dessa ressurreição, essa ressurreição que Cristo ali naquele sepulcro se levantou, ao ponto de dobrar o lenço, ao ponto de separar o lenço que estava na sua cabeça, para mostrar para os demais que ele fez aquele ato, do lenço. E o que nós podemos fazer, qual o procedimento a partir de agora? Bom, eu tomei a decisão, eu sou batizado, eu vou me batizar, eu creio na cruz, eu creio que Jesus é o meu único Salvador, eu creio que Ele é o Cordeiro Pascual, eu creio que Ele veio para me livrar das garras de Satanás, eu creio que Ele me amou. Mas só que agora tem a outra parte, a nossa parte com Deus. Quando eu falo para vocês que os discípulos saíram ali afora, a gente podemos ver a importância, como está dizendo aqui, que
E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais anciãos e escribas, e Anás, sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam de alinhar de sumo sacerdote, e pondo no meio deles, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizesse isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo, e de modo como foi curado. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, a quem a vós crucificasse, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Então aqui Pedro está dizendo para aquele povo que quando aquele rapaz, paralítico ali naquela porta ali, ele é curado, ele volta a andar. Só que aí Pedro ele fala que para aqueles que a quem a vós crucificasse, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou, então era o tema principal, que era a ressurreição. Ele falou sobre a cura aqui do rapaz, ele falou sobre o milagre ali que aconteceu na vida do rapaz, mas só que também ali ele já falou sobre o ressurgimento do Senhor Jesus Cristo novamente. E dali em diante, então, todos os discípulos começaram a divulgar a importância desse momento de ressurreição. E nós como igreja nós temos que, e aqueles que vão crer na palavra, deve saber a verdadeira importância, o quanto nós precisamos ter um conhecimento profundo, analisar as escrituras, parar um pouco para refletir, parar um pouco para pedir o discernimento espiritual com Deus e ver o que nós estamos fazendo. Se o meu ato condiz com aquilo que eu vivo, como o apóstolo Paulo fala lá, nas cartas aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, de novo ele bate a mesma tecla da ressurreição. Ele bate na mesma tecla. Cristo viveu. Ele foi morto, ele foi colocado no sepulcro, mas ele está vivo. O apóstolo Paulo fala que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus, novamente fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo ele é o Senhor, e crer no meu coração, acreditar que Ele está vivo no meio de nós, não duvidar, acreditar nesse ressurgimento dele, nessa ressurreição dele dentre os mortos, será salvo. Então não é somente eu crer que Jesus Cristo é o Senhor, eu tenho que acreditar também que Ele está vivo. Ele está no meio de nós.
eu quero deixar para vocês sobre os propósitos, né, que podemos ter a firmeza, a garantia, né, desse crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14, vai falar sobre que o apóstolo Paulo fala para o povo ali, porque primeiramente ele fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu tenho que confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor e eu tenho que acreditar no meu coração que Ele está vivo, né? Ele foi colocado no sepulcro, mas Ele ressurgiu, Ele ressuscitou. Aí eu serei salvo, né? Então aí em 1 Coríntios ele volta novamente a falar para o povo, né? Gente, se vocês não acreditarem que não há ressurreição, então é perca de tempo, tanto para mim, tanto para você, e todo o nosso trabalho é inútil, né? Porque nós saímos para todos os lugares pregando a palavra do Evangelho, pregando a mensagem da cruz que Ele ressuscitou no terceiro dia. E está no meio de nós, né? Foi levado aos céus, mas está no meio de nós. E Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 e 14, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Então, se eu não acredito nisso, então nem o próprio Senhor Jesus Cristo, ele continua lá morto. Alguém foi lá e pegou o corpo dele, alguém foi lá e escondeu, e tudo que nós fazemos é em vão. Tudo que nós estamos fazendo é em vão. A minha vida de pecado continua no pecado, porque se Ele morreu na cruz, Ele morreu pelo meu pecado, e eu continuo sendo um pecador ainda, continuo sendo escravo do pecado, porque se eu não acreditar que Ele não ressurgiu dentre os mortos como as primícias, então todo o nosso trabalho ele é em vão. Diz assim a palavra aqui, versículo 13 do capítulo 15. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, tudo é jogado no lixo, né? Tudo aquilo que eles criam, né? Tudo aquilo que eles fizeram, né? Abandonaram, renunciaram, deixaram as suas vidas de lado e foram viver agora a vida de Cristo, porque eles já não mais vivem a vida deles, eles vivem a vida de Cristo. Então, se chegar a um ponto de nós não acreditar nessa ressurreição, então é tudo perca de tempo. Então, em outras palavras, nós somos os meros pecadores, nós estamos nas garras de Satanás, a chave do inferno e da morte ainda está na mão de Satanás, e ele vai fazer o que bem entender com a gente, e vamos ficar presos, né, nas suas amarras, nas suas cobiças, na sua carne, né? Então só que nós temos que ter essa certeza do que nós cremos, como 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, né? O Pedro ele
ele procura trazer essa direção do apóstolo Paulo para a igreja também. Pedro, ele fala que Cristo é a nossa esperança. Onde que está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, tá? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Novamente aqui, eles tratam daquele ato que aconteceu ali no sepulcro. A mensagem da cruz, ela está ali, né, enraizada no sepulcro. Uma coisa não é só nós ser salvos, uma coisa não é só nós acreditar, de crer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que colocar no nosso coração aquele ato que aconteceu no sepulcro, aquele ato que aconteceu quando ele chegou diante de Maria Madalena e falou assim: Maria Madalena, sou eu mesmo, ainda não me toca porque ainda não fui para meu Pai, mas diz para os demais que eu estou vivo e logo eu vou estar com vocês. E Pedro, ele diz aqui, 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, e pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê, gente? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para cada um de nós, que mediante a fé estás guardada na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o tema principal do Evangelho é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós devemos estar firmes, que assim como Cristo prometeu que vai voltar e vai vir buscar os seus, e aquele que mesmo que morra viverá. Essa é a nossa firmeza, essa é a nossa garantia, é o nosso ato de fé, é a nossa segurança, e devemos se manter firmes, nesses propósitos de vida que nós temos com Cristo, que um dia nós vamos estar lá com Ele, na morada do Altíssimo, como diz ali em Colossenses capítulo 3, fala aqui sobre a recompensa que nós temos diante de Deus, a dádiva, o presente maior, o presente maior para nós, com todo o respeito, não é uma cura, não é uma vida regada, não é uma vida, que você possa falar assim: nossa,
estou bem comigo, estou bem com Deus, né? Mas o presente maior que nós temos é a certeza que nós vamos estar ali com Ele. Essa é a nossa maior riqueza, esse é o nosso maior milagre. Porque se nós cremos que Ele ressurgiu dentre os mortos, Ele é a primícia, estamos selando, né, um trato com Deus. Primeiro Colossenses vai falar sobre esse presente de Deus, onde que está escrito assim: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estás mortos e as suas vidas são escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele na glória. Então, sabemos que em Colossenses, no capítulo 3, é a nossa recompensa celestial. Nós sabemos que temos que começar agora a procurar matar um pouco a nossa carne, porque aqui no versículo 5 está dizendo assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que está sobre a terra? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui está falando sobre idolatria. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Infelizmente, quando se fala de idolatria, tantas coisas nós idolatra. E infelizmente nesse domingo de ressurreição de Cristo, onde que todos passaram uma sexta-feira santa, antes que todos chegam ao domingo, mas nem todos estão dando a mínima para esse ato que aconteceu ali naquele sepulcro, onde que Maria conversou com Jesus Cristo vivo. Quando se fala de idolatria aqui, às vezes nós colocamos outras coisas acima de Deus. E muitos, nesse domingo de ressuscitão, onde ele ressuscitou, o assunto principal vai ser o ovo da Páscoa. O assunto principal de todos os povos, desde a antiguidade, isso já veio bem mediante de Cristo. Gera crenças, geram lendas, que o povo idolatrava, ao ponto do ovo da galinha ser um objeto de culto, ao ponto do ovo
seu objeto de teoria da criação do universo. E muitos povos, eles pegavam o ovo da galinha ali, de uma ave qualquer, e faziam pinturas, porque o ovo para eles representava a vida, como um alimento e também como uma criação. Então eles, ao ponto de fazer idolatria, tinha povos que faziam cultos, porque representava a fertilidade, porque eles escolhiam uma época de colheita, e então esses ovos eram distribuídos entre as famílias, entre os conhecidos, e isso foi passando de povo para povo, e até chegar dentro da igreja. Dentro da igreja, os pais da igreja, agora depois dos apóstolos, depois dos discípulos, que agora surge, os pais da igreja, e eles então começam a infiltrar a idolatria do ovo dentro da igreja. Eles começam a infiltrar crenças pagãs dentro da igreja. Não só o ovo, como outras coisas pagãs também, outras idolatrias, porque Deus não ia ser contra a sua palavra, contra a imagem e escultura. E quando você coloca um ovo, que é a imagem, e quando você coloca um culto a esse ovo, você está colocando esse ovo como Deus. E Deus, ele fala lá para Moisés que não há outro Deus a não ser Ele. Então aqui está dizendo que é mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala sobre a fornicação, vai falar sobre a impureza, aí ele fala sobre a afeição desordenada, depois fala sobre a concupiscência da carne, fala sobre a avareza, e agora aqui ele vai falar sobre a idolatria, que é a idolatria. E os pais da igreja, então, ele coloca essa tradição de outros povos, dizendo que quando Maria Madalena foi anunciar para o imperador sobre a ressurreição de Jesus, ela tinha nas suas mãos uns ovos, e diz o imperador que os ovos eram vermelhos. E os pais da igreja também colocou como crença que havia um coelho preso ali entre o jardim, entre o sepulcro. Estava ali preso, próximo ao sepulcro de Jesus. E então, de onde que surgiu essa crença de que o ovo que estava ali era do coelho? E todos nós sabemos que o coelho, ele é mamífero, ele não gera ovo. Ele é como nós, ele gera como o cachorro, como o gato, como o homem. Então o coelho não bota ovo. Só que isso daí ficou grudado, enraizou dentro da igreja, enraizou com outros povos. E a igreja, ela vai catando também muito outro tipo de crenças. Não foi só o ovo, que foi colocado como ovo do coelho. Houve vários tipos de crenças, vários tipos de idolatria, vários tipos de filtrações que foi colocado dentro da igreja. E o assunto da ressurreição de Cristo foi ficando para trás. Ao ponto de hoje em dia, é um assunto que praticamente não se fala.
Não se fala porque Romanos 6, versículo 11 ao 13, o que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Do 11 ao 13 ele vai falar que porque o pecado, tomando ocasião pelos mandamentos que me enganou, e por ele me matou, e assim a lei é santa, os mandamentos santos, justo e bom, logo tornou-se bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que mostrasse pecado, esperou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então nós temos que, quando se trata da ressurreição, auto-se avaliar, o que nós estamos colocando à frente desse ato que Jesus Cristo fez por nós. Sabemos que muitas outras coisas foi incrementada, foi enxertada dentro da igreja, e nós como cristãos fazemos sem perceber, e quando se vê já está enraizado, já está, já virou um ato, um ato que deixa todo aquele momento da morte de Jesus Cristo, da sua ida ao sepulcro, da sua saída do sepulcro, ficando para trás. E hoje o assunto do domingo, um domingo importante de Deus, um domingo importante para a igreja, é sobre esse ovo da Páscoa. E nós sabemos que seguiu tradições, seguiu onde que o ovo ele era pintado, o ovo ele era ordenado com joias, com ouro e com prata. Tinha princesas, que colocavam nos seus pescoços o ovo banhado a ouro. Então virava um símbolo, virava uma idolatria. Então tudo aquilo que coloca toda a obra de Deus para trás, ao ponto das casas, esse é o perigo, das casas não falarem mais sobre o que aconteceu no domingo, o que aconteceu no terceiro domingo, no terceiro dia, o que aconteceu, que seria o ponto principal da família, da casa, não que você vai deixar de comer, você vai deixar de presentear porque já virou costume dentro de todo mundo, mas que quando você for presentear, você fala do que aconteceu no terceiro dia, fala o que aconteceu na sexta-feira, fala o que aconteceu no primeiro dia da semana, quando Maria foi lá no sepulcro e viu o sepulcro aberto, e logo em cena aparece Jesus Cristo conversando com ela, e depois ele aparece para os discípulos, e os discípulos então começam a divulgar o Evangelho, a mensagem da cruz, junto com a ressurreição, aquele ato de fé, a garantia que nós temos de um dia irmos com Deus para o céu. Só que nós temos que tomar muito cuidado. Devemos tomar muito cuidado pelo que nós fazemos, pelo que nós estamos fazendo, pelo que nós vamos fazer ainda. Sabemos que muitas coisas são enxertadas dentro da igreja, que nós como cristãos fazemos coisas que de repente a gente nem sabe o que está fazendo. Muitas coisas entrou dentro da igreja e precisa se autoavaliar, precisa ser pensado. Não somente o ovo da Páscoa, que foi incrementado, dizendo que o coelho é o símbolo da fertilidade,
o ovo é vida, Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é a fertilidade dos vivos a partir de agora.